A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 14. Nós vamos ver aqui que se trata dos últimos dias de Jesus, aqui na terra. Nós vamos ver detalhadamente, eu explico em Mateus 26, depois se vocês quiserem acompanhar, tem a parte 1 e a parte 2, que esse capítulo é muito detalhado, conta vários passo a passo, dessa jornada de Jesus, desde quando ele foi preso até o Sinédrio. Enfim, nós vamos ver aqui, eu vou começar a dar uma simplificada em todos os pontos, mas o detalhe eu gostaria que você visse em Mateus 26, no vídeo que eu gravei, tá bom? Olha, nós vamos ver que os sacerdotes, eles entram em um acordo para prender Jesus, E eles estão determinados a fazer isso, e realmente tinha chegado o tempo até estabelecido por Deus para que isso acontecesse. Só que eles não queriam fazer na Páscoa, porque faltavam 2 dias para a Páscoa, porque o povo estava em alvoroço, muita gente vinha até Jerusalém por conta da Páscoa, para que eles pudessem prender Jesus depois das festas, Nós vamos ver que Jesus vai para um jantar em Betânia, onde ele está numa casa que ele curou um leproso, e ali uma mulher, ela joga um vaso de alabastro com nardo, puro nardo, que era como se fosse um unguento, um perfume muito precioso, que valia muitos denários, era como se fosse um salário de 1 ano, e alguns dos discípulos ficaram indignados, Os historiadores supõem que Judas, ficou muito indignado com isso, e a partir daí ele toma a sua decisão, que é fazer a traição de Cristo. Nós vamos ver que tem o preço da traição. Depois Judas vai até os principais dos sacerdotes e faz o acordo com ele, recebe ali um valor, as 30 moedas de prata, para que ele pudesse entregar Jesus. Os sacerdotes ficam muito felizes, que Judas está fazendo esse acordo, e em seguida nós vamos ver que o mestre pede para os discípulos preparar a última Páscoa, dele. No caso, ele fala, olha, vai seguindo um homem que está com um vaso, e ele vai mostrar para vocês o caminho da onde que vai ser a última Páscoa, E chegando lá, eles preparam tudo, e Jesus fala, um dos 12 que está aqui vai me trair. E aí eles falam, sou eu, Senhor. E aí Jesus fala, aquele que mete comigo a mão junto para pegar o pão é o que vai me trair. E aí eles já desconfiam, que seria Judas. Mas Jesus dá um alerta, o filho do homem vai, mas ai daquele por quem ele for traído. Melhor seria não ter nascido, É forte. Em seguida, nós vamos ver que Jesus ele estabelece a nova aliança através da Santa Ceia, falando que o corpo seria o símbolo, o pão seria o símbolo do corpo de Cristo que foi partido por nós. O sangue, o suco de uva, seria o símbolo do sangue que iria ser derramado, e hoje eu posso falar, foi derramado por nós, E trouxe o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo. Em seguida, Pedro é avisado que ele vai trair Jesus. Jesus explica isso para ele, só que Pedro não quer acreditar, mas Jesus fala, você vai me negar. E os discípulos também falam que não vão negar Jesus, mas eles negam também, eles fogem. Jesus vai para o Getsêmani. Aqui tem um versículo que fala muito forte comigo, fala, a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele foi orar. E ele pediu a Deus 3 vezes se pudesse passar dele aquele cálice, aquela hora, mas que contudo fosse feita a vontade do Pai. Jesus sabia que o que esperava ele era muito ruim. Era uma fase muito sombria, porque ele ia ficar sem a presença de Deus, porque ele tomou a decisão de assumir os nossos pecados, de se fazer pecador por nós. E ele sabia que haveria uma separação entre ele e o Pai por conta disso. E aquilo angustiou a alma dele. Historiadores dizem que ele suou gotas de sangue de tanta angústia. Mas com tudo isso ele não desistiu. Ele cumpriu o propósito, o plano da salvação e da redenção por mim e por você.
por nos amar de uma forma tão grande, por amar o Pai dele de uma forma tão grande para obedecê-lo, para passar pelo vale da sombra e da morte por nós, para que nós tivéssemos vida, que você possa entender isso. Muitas vezes você passa por processos na sua vida que você não entende, mas até Jesus passou. O Senhor dos senhores, aquele que não tinha um pecado, aquele que não cometeu um erro. E ele assumiu a nossa culpa para que nós tivéssemos vida. Em seguida, nós vamos ver que Jesus é preso, é levado, Judas chega, dá um beijo nele. Aqui em Marcos tem algo diferente, que fala que um jovem estava com lençol nu e segue Jesus, né? Enquanto os guardas estavam prendendo, e os teólogos afirmam que esse jovem pode ser Marcos, João Marcos, porque provavelmente eles foram buscar Jesus primeiro lá no cenáculo, onde eu já disse para vocês que provavelmente era a casa de João Marcos, e João Marcos, vendo que iam prender Jesus, não teve tempo para se arrumar, que ele estava dormindo, e foi, pegou só o lençol e foi atrás para ver o que ia acontecer com o mestre. Só que aí, quando eles perceberam que esse jovem estava seguindo eles foram prender. Quando eles tentaram prender, eles ficaram com o lençol e o jovem saiu nu, né? A Bíblia vai dizer isso. Então era alguém que seguia a Cristo, que queria ver como o mestre ia ficar. Em seguida, nós vamos ver que Jesus foi preso, né? Foi levado perante o Sinédrio. E lá no Sinédrio eles procuram testemunhas para ir contra Jesus, mas não encontram nenhuma acusação consistente, porque o Senhor era inocente, né? Só que aí nós vamos ver que Caifás pergunta para Jesus: tu és o Cristo? Com que autoridade tu fazes isso? E aí, pela primeira vez, Jesus responde para eles e fala: sim, eu sou o Cristo. E agora verás o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Olha isso. Jesus mostrou às claras que realmente ele era o Cristo. E aí, Caifás ficou revoltado, blasfêmia. E aí mandou prender Jesus. E os soldados começaram a esbofeteá-lo, cuspir nele, gritar para ele: vai, profetiza, quem é que está te batendo? Humilharam o nosso Senhor. Tudo isso ele suportou calado, ele suportou confiando que o plano e o propósito de Deus era maior que tudo isso. Em seguida nós vamos ver que realmente Pedro, ele fica seguindo Jesus de longe e ele nega o Senhor, ele diz que não conhece, que ele nunca viu aquele homem. E o galo canta as 2 vezes que Jesus falou, e Pedro chora amargamente por ter negado a Cristo. Foi algo terrível que aconteceu naquela noite para todos eles, né? Mas o plano do Senhor estava se cumprindo, o propósito do Senhor estava se cumprindo. Que Deus possa abençoar o seu dia, que você possa entender que às vezes processos, coisas ruins acontecem na nossa vida para nos aproximar do Senhor, para que o Senhor cumpra o seu propósito sobre nós. Então descanse no Senhor, lembrando que quem está com você nunca perdeu uma batalha e que todos os planos que o Senhor tem para a sua vida não vão ser frustrados, em nome de Jesus.